Olá, meus amigos e amigas, bom dia. Nesta manhã de sábado, nós nos reunimos aqui para mais uma página do nosso Uma Chave de Leitura para o livro do mês. E neste mês, o livro desse mês é o livro do Theodor Adorno, Estudos sobre a Personalidade Autoritária. Esse é um livro muito significativo, um livro do século XX, porém um livro que tem um poder de diálogo muito profundo em relação à realidade que nós estamos vivendo agora. Isso, realidade, tanto se nós tomarmos como referência apenas a nossa realidade, a realidade de Brasil, quanto no nível global. É um livro que dialoga, então, com essa nossa realidade. Para nos ajudar aqui nessa manhã, como de costume, o nosso grande amigo, para que a gente possa começar aqui essa nossa rodada de uma chave de leitura para o livro do mês. Aqui, chegando o professor Maurício. Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor Dalmo, tudo em paz, tudo tranquilo. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo para esse desafio que o Adorno nos coloca essa manhã isso aí. de sábado. Um livro sólido, né? Um livro sólido, um livro consistente, um livro de profundidade, não só pela sua extensão, mas e sobretudo pela qualidade dos estudos, né, realizados pelo Adorno. Então é um autor que nos desafia a uma reflexão acerca do nosso tempo, né? É interessante também, professor Maurício, antes da gente começar, você está me ouvindo bem? Sim, tá tranquilo. Você me ouve também? Isso, tranquilo. Uhum. E no ano passado, o último livro foi o do Freud, sobre a psicologia das massas, né? E é interessante que, de uma certa maneira, essas duas perspectivas vão começar a dialogar, né? Uma psicologia das massas e análise do eu, e agora estudos sobre um tipo de personalidade, né? Uma personalidade chamada de autoritária. Então, seja bem-vindo. E eu estou só achando que tem uma claridade, não sei se só sou eu que estou vendo, mas parece que tem uma claridade aí. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Realmente tem. Por causa da janela aqui. Deixa eu ver se melhora um pouco. Vou girar aqui só um instante. Que a gente consegue dar uma melhorada, eu acho. Além do brilho acadêmico, tem outro brilho aí no seu rosto, nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo, professor. Então, todo mundo que está por aqui, as pessoas que já chegaram também, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Também quem vai ver depois, né? Porque esse material fica disponibilizado no nosso Instagram. Sim, feliz aniversário, professor Maurício. Olha aí, obrigado. O aniversariante é o senhor, e quem ganha o presente é a gente, né? Quem ganha o presente é a gente, com essa reflexão que certamente vai nos mostrar caminhos alternativos para a reflexão. Deu uma melhoradinha aí na questão da claridade? Me diz aí. Deu sim, deu. Tranquilo, agora está melhor. Pronto. Vamos lá. Opa, pronto. Agora sim. Deixa eu só dar uma melhorada aqui ainda. Beleza. A gente começa logo. Pronto. Acho que podemos, se tem a melhorada aqui a questão da claridade, acho que podemos começar. Sim. Já começamos, né? Pois é. Olha aí, primeiras manifestações aqui de felicidades, os parabéns, né? Os votos. Coisa boa. Nathalie é sobrinha lá do José Hilton, né? Você aí acompanha. Sim, do José Hilton. O pessoal sempre agradece aí a sua importante contribuição, ajuda, esse cuidado. Um abraço para a dona Rosa, Nathalie. Rosa Monteiro, Adriana, minha tia, professor Lucas, acho que está lá em Natal. Vamos lá, né? Vamos lá, então. Acho que é um livro talvez diferente do que a gente viu até agora, assim, pela perspectiva do texto, porque é de fato um estudo. Obviamente os outros livros também são fruto de estudo,
Mas se trata aqui de uma pesquisa, né, de cunho assim, empírico, de uma pesquisa social, de psicologia social, uma pesquisa assim, bastante ampla. De fato, a pesquisa ela foi feita por um grupo de estudiosos. Eu tenho aqui, né, do Adorno, essa edição, não sei se é a mesma que tu leste, da Unesp, né? Sim. Que deve ter umas Uhum. 700 páginas, 600 páginas. O estudo completo tem mais de 1000 páginas, né? Mas aqui a gente tem o texto, digamos Uhum. assim, do Adorno. Foi uma Isso. pesquisa que demorou bastante tempo, assim, cerca de 6 anos para o início da pesquisa e a publicação, porque, de fato, a pesquisa já começa ali em 1944, ainda estava se vivenciando a Segunda Guerra Mundial. O Adorno vai entrar, vai ser convidado para essa pesquisa e vai entrar no grupo, digamos assim, em 1946. Na época ele estava exilado, lembrando que ele é judeu, né? Estava exilado na Inglaterra, e ele é Uhum. convidado por um grupo lá dos Estados Unidos para, depois que algumas pessoas leram o texto dele, aquele livro bastante conhecido, A Dialética do Esclarecimento, né? Que ele escreveu junto com o Max Horkheimer, e aí ele foi convidado para compor, digamos assim, essa equipe, e vai lá para os Estados Unidos, para a Califórnia, e aí vai dar uma grande contribuição e fica, né, nessa equipe de 1946 até 1949. O texto é publicado em 1950. Então, assim, quando eu digo que é um texto diferente, é porque, de fato, nós temos ali o resultado de uma pesquisa, né, onde se fala do propósito da pesquisa, onde se fala da questão da metodologia, onde aparecem os gráficos, né, onde aparecem elementos, digamos assim, de pesquisa quantitativa e também qualitativa, porque tem elementos ali que são complicados de mensurar, né, sobretudo elementos ligados à questão mais da psicologia, digamos assim, de elementos que aparecem, digamos assim, nas falas dos entrevistados, que eles vão dizer que são elementos talvez mais da superfície, mas que são indicadores de algo que estaria numa dimensão mais de inconsciente, nesse sentido que eu digo que é algo assim, difícil de medir, mas é uma pesquisa gigantesca, é um estudo muito interessante, tem muita informação, e quando eu digo que é diferente assim dos outros livros que nós apresentamos, é porque talvez aqui a gente possa dar talvez uma introdução à chave, né? Ao invés de apresentar a chave de leitura propriamente dita, talvez uma introdução, mas de qualquer maneira eu acho que a conversa ela pode ser bastante interessante a partir da provocação que a gente tem, né, Sim. com a publicação desse texto, dessa pesquisa, desse estudo do Adorno, né, prefaciado pelo amigo dele, o Horkheim, né, que também participava da chamada Escola de Frankfurt. Bom, enfim, é o pontapé inicial, mas a gente tem muita coisa aí para Uhum. conversar certamente sobre o contexto, sobre a questão da pergunta, digamos assim, fonte, né, da pergunta principal que Sim. estimula essa Sim. pesquisa. Lembrando que essa pesquisa ela é contratada, ela é financiada por um grupo de judeus que moram nos Estados Unidos na época, não é? E que eles têm uma grande preocupação, né? Como entender o fascismo, uma personalidade autoritária, digamos assim, dentro de uma sociedade dita democrática. Né? Porque uma coisa é você compreender manifestações do fascismo numa cultura, digamos assim, na Alemanha, na época nazista, na época da ascensão do partido de Hitler. Outra coisa é você encontrar esses elementos digamos assim, numa sociedade dita democrática, né? E acho que nesse sentido também que a gente olha para o livro não olhando apenas para o passado, se bem que a gente tem que colocar esses elementos por causa do contexto, mas que ele lança muitas luzes para a gente compreender o presente em muitos países e, de modo bem especial, no Brasil, na atualidade. Uhum. Isso. Nesse projeto, Uma Chave de Leitura para o Livro do Mês, o desafio ele tem basicamente dois aspectos, né? O primeiro é entender o autor no seu cenário, né? Assim, o seu contexto de origem, como é que ele propõe o desafio. E, por outro lado, como é que, se é que esse livro dialoga com a nossa realidade agora, né? Como é que esse livro tá dialogando, caso ele tenha essa força para o diálogo, né? Então, basicamente, essas são as motivações que a gente tem quando
escolhe um livro, né? E a gente vê aqui, o desafio para o Adorno era entender, ou tentar entender, se seria possível, dentro de uma estrutura democrática, algo similar ao que se viveu na Alemanha, né? E para nós o desafio continua sendo esse, só que numa outra visão, né? Se esse estudo e se esse diálogo, se ele interage com a realidade nossa de agora, né? Já que a gente está separado cronologicamente do autor. E não demora muito no exercício da leitura que a gente vai percebendo que tem pontos de diálogo, né, interessantes. E tem também pontos que ficaram meio que abertos, né? Eu não tô, não, quando eu digo aberto, não é limitando a pesquisa do Adorno, mas é dizendo assim que alguns aspectos que ele mesmo disse que não foram explorados são aspectos que a partir de agora precisariam ser explorados, né? Já que entre o tempo que ele escreveu e o tempo que a gente se encontra agora, a gente percebe que, usando até a expressão do próprio autor, né, a barbárie é algo que está sempre na porta, né? Não é algo distante, é algo sempre vizinha, né? Está sempre ali. Em cada esquina a gente encontra, em cada esquina da história, a gente encontra essa possibilidade de, infelizmente, ser abraçado pela barbárie, né? Então, eu queria destacar, professor Maurício, que eu acho que esse seria um ponto, pelo menos na leitura que eu faço, esse seria um ponto importante, destacar esse cenário do autor no sentido de a teoria crítica e a escola de Frankfurt, né? Assim, ele está naquela primeira linhagem da primeira geração, vamos dizer assim, da escola de Frankfurt, né? Junto com o Horkheimer e com o Herbert Marcuse, né? Eles são ali vamos dizer assim, esse trio faz parte dessa primeira geração. E essa escola, ela tem uma tendência a ler a realidade amparada por um diálogo crítico com o marxismo, né? Isso é importante destacar. Mas quando fala de diálogo crítico é porque, ao mesmo tempo em que vai percebendo limitações do pensamento do Marx, né? Ou do marxismo, já que isso é um oceano, né? Falar de marxismo propor diálogo com várias correntes do mesmo pensamento. Mas, assim, no momento em que eles criticam, mas se apropriam de elementos para tentar interpretar um aspecto de realidade. E aí tem um encontro também um encontro e uma influência com da psicanálise, né? Tem essa tendência de diálogo entre pensamento marxista e algumas linhas de psicanálise, né? A partir desse encontro aqui nasce, de maneira bem resumida, aquilo que a gente pode chamar de teoria crítica, né? E essa teoria crítica tem uma ressalva muito significativa àquilo que é chamado de projeto iluminista, né? Então, esse é um ponto bem interessante, pelo menos na leitura que eu faço, porque o autor, assim como os outros dessa escola, eles respondem àquele desafio, né? O desafio de a racionalidade nos trouxe para cá os desvios da racionalidade, né? Então, assim, de uma certa forma, ele deixa isso meio que na teoria dele, mais ou menos alinhado de que é o próprio caminho da razão, né? Então, assim, é a própria racionalidade que nos traz esse desencanto e barbárie. Então, pelo menos na leitura que eu faço, eu acho que esse é um ponto bem interessante para destacar, além do próprio contexto do autor, né? Como o senhor falou logo de início, o autor tem que sair da Alemanha justamente por conta da perseguição nazista. Vai fazer parte daquele bloco que, na minha época, o professor dessa disciplina chamava de pensadores do exílio, né? Tá ali os pensadores do exílio, Adorno. Então, essa questão um contexto teórico, né? Como é que ele está entendendo, como é que ele propõe os estudos, e um contexto histórico, né? O que é que está sendo vivido ali no seu cenário de Alemanha e de necessidade de sair, se estabelece na Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos. Então, eu vejo que esses seriam aspectos que, de uma certa forma, abrem uma conversa, né? Sim. Acho que essa questão do marxismo e da psicanálise são elementos assim, bastante presentes, né? Lembrando que ali na primeira geração da escola de Frankfurt, que vai receber esse nome só posteriormente, né? É aquela escola de pesquisa social, mas você já mencionou aí o Marcuse, o Horkheimer, o Adorno, né? O Pollock também estava, o Erich Fromm, né? Que está ligado a essa questão também da psicanálise. Você mencionou aí os dois elementos importantes, acho que são dois elementos bem característicos da escola
de Frankfurt, ou da teoria crítica. Seria uma crítica em relação ao projeto iluminista, né? O que, digamos assim, talvez tenha seu ponto alto na Revolução Francesa, mas aí a promessa, né, digamos assim, de superação das alienações, né? E aí a gente sabe que o resultado dessa promessa iluminista está bem diferente daquilo que está no bojo da própria promessa, digamos assim, porque se a gente pensar na escola de Frankfurt no sentido mais amplo, ela perpassa ali, né, esse intervalo que está entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também se tem continuidade, porque você fala até de uma segunda geração, você fala até de uma terceira, né? Na segunda geração a gente lembra muito ali do nome do Habermas, né, dessa escola, mas acho que esses dois elementos, uma crítica em relação ao projeto iluminista e uma crítica também sempre em diálogo com a questão do marxismo, né? Acho que essa é a grande marca da escola de Frankfurt. E aí, assim, a gente vai perceber que na pesquisa, né, que é feita na década de 1940, essa que a gente está apresentando aqui um pouco, né, de alguns elementos, ela pressupõe também a compreensão de um contexto histórico e também social e econômico, né? Porque às vezes até digamos assim, fazem menção crítica à dor de uma espécie de psicologismo nesse texto, mas às vezes não é uma análise só psíquica, né? Mas é uma análise do indivíduo que teria, digamos, essa personalidade. E é interessante que ele vai dizer que a personalidade não é propriamente o comportamento, mas ele vai dizer que é uma espécie de potencialidade para se comportar de determinada maneira. Mas aí ele faz questão de dizer que essa resposta, digamos assim, ou essas respostas da pesquisa, que revelam um pouco essa personalidade ou esse caráter, é algo que está também sempre inserido num contexto social e econômico. É interessante como ele vai analisando, né, as respostas que são dadas a partir desse elemento, porque tem sempre um contexto que vai, digamos assim, favorecer ou vai ser um terreno fértil para que esse tipo de personalidade ou de caráter, ele ou se retraia ou ele se manifesta, né? E aí a gente lembra que ali, quando começa, já que a gente está falando de história, né, da escola de Frankfurt, ali, em 1922, 1923, quando se tem início as pesquisas ali, os primeiros estudos, bom, a Europa tem saído da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha começa a sofrer uma crise econômica muito forte, né? Ela perde a guerra e aí ela tem o Tratado de Versalhes, ela tem muita dívida, né, que ela precisa pagar, e ela afunda numa crise econômica muito forte. E lembrando que nós vamos ter no final da década de 1920 a crise da Bolsa de Nova York, a queda, né, da Bolsa de Nova York. Assim, elementos econômicos muito, muito impactantes que vão, digamos assim, favorecer certo discurso, ou que ele chama aqui o Adorno de ideologia, né? Ele faz questão de frisar o que ele entende por ideologia, para favorecer ideologias que tornam, digamos assim, esse terreno fértil para a adesão desse tipo de personalidade, né? Eu estava lembrando de você falar agora há pouco, né, dessa questão da barbárie sempre está presente do Bertolt Brecht, né, que ele vai dizer assim, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? E aí, claro, quando você tem um espaço favorável, me parece que essas personalidades elas afloram. E acho que a grande questão da pesquisa, né, dos estudos sobre a autoridade, sobre a personalidade autoritária, é exatamente porque, assim, aquilo que a gente dizia, é fácil você se dizer fascista, né, com a determinada ideologia no contexto da Alemanha dos anos 1930, 1940. Outra coisa é você perceber esses elementos nos Estados Unidos, né, um país dito democrático, que tem, né, quando o Adorno entra ali no grupo de pesquisa em 1946, a guerra tem acabado, mas que tem lutado exatamente, né, tem saído de uma guerra na luta contra o fascismo de Mussolini, contra o regime totalitário do nazismo de Hitler, né? E aí, assim, parece algo que levanta um questionamento muito, muito sério, né? Como perceber
Claro que a pesquisa ela é bastante sutil, são 2.000 pessoas que são entrevistadas, por isso que eu dizer, é uma pesquisa muito grande, né? Tem vários questionários ali, e aí, por exemplo, nenhuma pessoa que foi pesquisada disse abertamente que era fascista, nenhuma pessoa disse que era fascista, né? Mas aí ele vai analisando que tem uma tendência, essa personalidade autoritária, essa tendência ao fascismo muito presente, muito fortemente presente nos Estados Unidos. É interessante que, por exemplo, existem estudos que mostram que nesse período ali do finalzinho da guerra e logo do pós-guerra nos Estados Unidos, existia um semitismo muito, muito, muito forte, né? Tal como na Alemanha, né? A coisa ela é bastante encoberta, né? A pesquisa tem essa dimensão, assim, inicialmente, para tratar do antissemitismo, mas depois vai tratar da questão de etnocentrismo, das questões do racismo, de questões de preconceito no sentido, assim, bastante geral. Mas acho que a questão que assim, bastante, a questão que estimula a pesquisa é esse questionamento de caráter assim, até filosófico mesmo, né, que a gente pode trazer para hoje também. Acho que é a partir daí que se dá para dialogar com o tempo presente. É claro que a gente sabe que é outro tempo, é outro contexto, mas eu acho que essa questão de se perguntar como é possível, não é, essa potencialidade, esse afloramento dessas personalidades autoritárias dentro de um contexto que não é, pelo menos, abertamente fascista, é uma coisa bastante complexa. Que aí eles querem entender exatamente isso. Isso. Esse desafio, quando a gente pega o estudo, assim, a espinha dorsal, vamos dizer assim, seria a tentativa de responder justamente isso, né? Se seria possível e como seria possível uma outra estrutura similar a essa vivenciada na Alemanha, o nazifascismo, o nazismo, o fascismo. O senhor falou sobre a cadela do fascismo que vive no cio, né? Então, se o terreno é oportuno, ela procria. Então, esse desafio ela é sempre fértil, né? Por essa ideia de que o fascismo, representado por uma cadela no cio, então tem uma ideia de fertilidade, né? Parece que a qualquer momento, então ela pode procriar, pode dar à luz a monstruosidades, né? Então, esse desafio que o Adorno se dá quando ele se questiona, né? Em uma estrutura democrática. E, ao mesmo tempo, quando a pesquisa parte do antissemitismo, mas depois pega o etnocentrismo e pega o racismo, a gente percebe que pelo menos na leitura que eu faço, é nesse aspecto que a gente começa a perceber que os estudos feitos ali dialogam com o tempo nosso de agora, né, com muita nitidez, porque experiências similares foram vivenciadas, né, sobretudo quando a gente fala sobre a ascensão daquilo que é a extrema-direita, né? Nessa ascensão da extrema-direita, a gente percebe essa força, essa dinâmica novamente de exclusão, de perseguição, de tentativa de imposição de padrões tidos como superiores, né? Nesse sentido, eu vejo que quando o autor começa pesquisando sobre o antissemitismo, ele está num cenário que é o mesmo cenário que ele vivenciou ali na Alemanha. Quando ele sai abrindo a pesquisa e impõe aí outras perspectivas, como o etnocentrismo ou racismo, dentro de uma estrutura democrática, é aqui que eu vejo que o livro começa a sair do cenário original e começa a dialogar com qualquer outra perspectiva de democracia. Se ele começa, então, falando sobre o nazismo, possibilidades de expressões nazistas em um cenário como a democracia dos Estados Unidos, depois a gente tem uma abertura e pode dialogar entendendo que qualquer democracia, esse risco, se ele é mesmo um risco, em qualquer democracia, né? Então eu acho que o livro começa a se abrir já a partir daí da introdução de outros elementos, além do antissemitismo, né? Primeiro que ele percebe, o senhor mencionou, né? Ninguém dos entrevistados ali se reconhece como fascista. Mas depois a pesquisa parte para um outro âmbito, né? Tem um outro público ali, onde aparece um reconhecimento, né? Que é até um estranhamento. O autor percebe também que existe um grupo específico que finalmente se reconhece como fascista, né? Porém, quando a gente pega essa proposta e a gente pega o modelo de pesquisa como ele foi articulado, a gente percebe que ele vai servir como padrão para entendimento além dos Estados Unidos, além do cenário do século XX.
e talvez por isso os estudos permaneçam tão atuais em relação a esse tipo de personalidade, né? Quando ele se propõe também a estudar sobre essa persistência do fascismo e ele evoca uma estrutura democrática, ao propor que isso se dê numa estrutura democrática, aí a gente percebe mais possibilidades ainda de diálogos, né? Sobretudo quando a gente pega os nossos últimos 20 anos, né? Dali para cá. Nesses últimos 20 anos a gente percebe sempre essa tensão entre autoritarismo, tentativas de abertura, regressões da democracia. O que é que justificaria isso, né? Se num primeiro momento aparentemente se distancia, mas nesses últimos anos a gente percebe que de fato se escancara como uma perspectiva autoritária, né? Conduzida por personalidades autoritárias, né? Exatamente. Opa, estão dizendo aqui que o Maurício está aparecendo. Oi, parece que a gente tem um probleminha aqui. Eusênia colocou aqui, não está aparecendo o Maurício. E agora, cadê o Maurício? Apareceu? Aí, para mim que tá. Você está conseguindo ver? Tranquilo? Tô. Eusênia disse que não estava aparecendo. E aí, apareceu o professor Maurício? Sai, entra de novo, como é que faz? Se precisar, vamos ver se quiser dizer alguma coisa aí, né? Vamos esperar aqui alguém dizer alguma coisa sobre a imagem do professor Maurício, sobre o áudio, e aí... Enquanto eu estava falando, ele estava aparecendo tranquilo, estava aparecendo normal aqui. Vamos ver então. Ah, agora sim, ela colocou agora sim. Qualquer coisa aí, vocês vão alertando aqui a gente, para que a gente não perca nada, né, dessa conversa de hoje. Eu penso que o senhor conseguiu acompanhar o que eu estava falando, professor? Sim, tranquilo, tranquilo. Pronto, eu acho que essa abertura se dá exatamente quando na pesquisa a gente consegue perceber que assim, os elementos de uma personalidade autoritária eles não se encontram apenas na perspectiva do antissemitismo, mas numa dimensão, digamos, de preconceito muito mais ampla. Estão colocando aqui que o professor Maurício não está... Eita, agora ficou a dúvida. Está aparecendo ou não está aparecendo? Agora a gente ficou na dúvida aqui. E agora, José? Cadê? Opa! Todo mundo está vendo? Vou colocar aqui esse recadinho aqui. Está normal agora. Não sei se está caindo, se... Mas eu estava dizendo... Todo mundo está vendo? E aí? Pronto, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Olha aí, Eusênia. Eusênia deve estar vendo agora, que ela colocou feliz aniversário, ela obrigado, deve estar vendo. Agora deve estar dando obrigado. Isso. Não é de propósito que eu estou desaparecendo, né? Bom, enfim, eu acho que esse diálogo se dá exatamente quando, de fato, a pesquisa ali no início ela tem essa preocupação com o antissemitismo, por causa do contexto, por causa dos judeus que estão ali nos Estados Unidos, né? Muitos estão exilados, né? E aí a preocupação será que pode acontecer aqui nos Estados Unidos aquilo que aconteceu na Alemanha? Então, de fato, assim, o problema do antissemitismo ele é fundamental até para aqueles que financiam a pesquisa, né? Porque são judeus que financiam essa pesquisa. Mas aí eu acho que depois o próprio Adorno, por sua contribuição, ele vai perceber que esses elementos de personalidade autoritária não se encontram apenas, digamos assim, no antissemitismo, mas nessa perspectiva de preconceito mais abrangente, que certamente entra a dimensão do etnocentrismo, né? A ideia de que aquele povo, aquela sociedade, ela é o centro, digamos assim, da civilização. E falando em civilização, um dos elementos centrais da pesquisa é exatamente como é possível, né, naquilo que eles chamam de sociedade industrial, seria fazer mais ou menos uma sociedade de capitalismo avançado, uma sociedade civilizada, como é possível a gente perceber esses traços tão nítidos, né, de uma personalidade autoritária. Lembrando que, além dessa questão do antissemitismo, a gente está dentro de um país extremamente preconceituoso, né? Os Estados Unidos tem uma marca muito forte da questão do racismo, ainda hoje, né? E muito fortemente ainda hoje, mas basta a gente lembrar ali um pouquinho depois desse período também da luta do Martin Luther King, né? Tem uma questão do apartheid assim, muito forte nos Estados Unidos. Então, assim, é um contexto de um país bastante preconceituoso. Lembrando que na pesquisa eles escolhem para serem entrevistadas pessoas
que não estejam ligadas a partidos políticos, né, a sindicatos, Isso. eram pessoas brancas, né, que seria um pouco aquilo que eles chamariam de expressão do americano, norte-americano, estadunidense médio, digamos assim, né? Exatamente para ver como Parece que o professor Maurício está com problema. deu uma travada, não sei se aqui também. Opa! Voltou, não. Oi. Roda. Professor Maurício, a gente vai fazer o seguinte. Deixa ele ver se ele volta aqui. A gente vai. Professor Maurício, a gente vai fazer o seguinte: a gente sai e aí essa parte que a gente fez vai ficar salva e a gente volta com uma segunda parte porque a sua imagem agora saiu aqui. Eu não estou mais nem ouvindo. A imagem saiu e o áudio também foi embora. Eu não estou mais lhe ouvindo, não. Ok. Está cortando o seu áudio e a imagem está parada. Opa, vamos